Depois que nós vimos, né, em Romanos, a salvação judicial, a salvação orgânica, capítulo 8, aí capítulo 9, 10 e 11 tem assim como se fosse como é que fala assim, um parêntese, em que ele aborda a questão da eleição e a questão do povo de Israel e agora o novo Israel que somos nós, né, que éramos gentios, mas que nos tornamos co-herdeiros com Cristo, por quê? Pela fé, porque nós recebemos o Espírito, né, e nos tornamos filhos de Deus. E aí no capítulo 9, versículo 1, ele começa assim, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória. Na verdade, essa adoção é filiação, né? Também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Então, está no versículo 24 e no versículo 26, no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados os filhos do Deus vivo. Então nós hoje somos o verdadeiro Israel de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos a eleição. E eles que tinham esse chamado, né? Eles foram cortados. Depois no capítulo 11 mostra a questão do enxerto, né? Nós fomos enxertados no lugar dele, né? E é interessante, né, que quando ele começa, ele fala assim que ele até desejaria ser anátema, mas de uma certa forma ele se colocou nisso quando ele, em Atos 21, ele vai fazer aquele voto, né? Ele realmente amava o povo de Israel, ele amava os judeus, e ele se arriscou, né, na sua própria fé por causa disso, né? Mas graças a Deus, depois Deus mudou tudo, nós vimos isso no livro de Atos. E em Romanos 10, que está entre o 9, né, e o 11, que mostra a questão do enxerto e tal, e essa eleição tornando a gente, né, agora realmente o povo de Deus, né, no lugar daqueles que foram cortados, né, ele mostra como que isso é possível, né? Então Romanos 10, ele mostra como que isso é feito, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso era para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui a maneira de se receber o Senhor é chamando Ele para si, né? Invocando Ele, né? Isso aí foi visto em Atos, né? E mostra claramente, né, que ele estava perseguindo aqueles que invocavam o Senhor, e aí o Senhor apareceu para eles, né, e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui ele dá o caminho, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a nossa eleição é pela fé, né? Invocando o nome do Senhor, nos tornando filhos de Deus. E a gente pode confrontar isso com João, capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esse filhos de Deus não é uma adoção, é receber realmente o DNA de Deus, né? É receber a natureza de Deus, como está em 2 Pedro. E como nesse estudo panorâmico, nós não temos como nos aprofundar nos assuntos, eu queria apresentar para vocês esse livro aqui, a Genética Divina, que é maravilhoso. E nesse livro mostra, né, o DNA divino sendo implantado em nós. Né? E como é possível, né, crer?
Agora isso é possível, né, através da pregação do Evangelho por aqueles que receberam. Aqueles que receberam, agora prega o Evangelho, que está no versículo 14. Né? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naqueles em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, e o versículo 17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Depois tem o capítulo 11 que fala do enxerto, isso é um trecho maravilhoso da palavra, não tenho agora tempo para abordar isso aqui, né? Esse estudo é um estudo panorâmico, assim, só realmente por cima, né, que nós podemos ver. E no capítulo 12, né, ali mostra então o quê? Que toda essa redenção, essa salvação, ela tem um objetivo, né, que é nos introduzir no viver da igreja, né, o viver normal da igreja. E esse viver normal da igreja começa com a consagração, por isso que ele começa, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como o corpo é um, né, e tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E depois no capítulo 13 ele fala sobre o nosso viver perante as autoridades, né? Que nós devemos viver somente o amor, isso não tem jeito, é uma conta que nunca vai ser paga, né? O amor. Capítulo 14, né? Fala sobre o acolhimento, né? Que no reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele, né? O versículo 18 do capítulo 14, né? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E no versículo 22, né, desse capítulo 14, ele fala assim: a fé que tens para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas se ele tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado, porque a fé é a coisa mais importante, né? Porque é pela fé que nós recebemos a vida de Deus. E no capítulo 15 e 16 tem as recomendações finais, e no 16 mostrando, né, que o viver da igreja está na casa dos irmãos. Aleluia.